Queridas companheiras, queridos companheiros, querido Chico, querido Celso, querida Grace, querida Manu, querido Freixo, querida Mônica Haddad, companheiro do PCdoB, companheiro Lindenberg. Eu não tenho uma nominata, por isso eu não posso citar o nome de vocês todos aí. Nem do meu querido Osmar Prado, que eu chamo carinhosamente de Tabaco, nem da minha querida Beth Venda Cristina. Mas, de qualquer forma, eu queria, depois de ouvir todo mundo falar, eu, na verdade, deveria me despedir, dar um beijo em todo mundo e ir embora, porque nós já ouvimos falar muito de democracia. Eu não sei se vocês perceberam, ou se vocês já ouviram na casa de vocês, querido Franklin Martins, não sei se vocês já ouviram na casa de vocês, de vez em quando a gente ouve a seguinte frase: a gente só dá valor quando a gente perde. E eu não sei se vocês se deram conta que a sociedade brasileira foi anestesiada a partir de um momento, quem sabe, de 2013, 2014. E a sociedade foi vítima de um processo de mentiras que começava às 5 da manhã, às 7 da manhã, às 9 da manhã, à meio-dia, às 5 da tarde, às 7 da noite, às 8 da noite, às 10 da noite. Cada página de jornal, cada página de revista era um colorário de mentiras e acusações que a sociedade foi ficando tomada de um ódio demonstrado 24 horas por dia, em qualquer rádio, em qualquer televisão, em qualquer jornal, em qualquer revista. Era uma coisa que não deixava a sociedade pensar. Bem que nós tentamos ir para a rua gritar, não vai ter golpe, e teve golpe. A gente gritava que não ia passar na Câmara e passou na Câmara, o que parecia impossível, porque a maioria era tão grande que não poderia ter perdido, mas nós perdemos. Depois a gente gritava que não ia passar no Senado e começamos com 22 senadores, caímos para 18 senadores. E depois a gente achava que não ia conseguir tirar a Dilma e tiraram a Dilma. E a gente imaginava que o país não ia ficar tão ruim e ele foi ficando pior. É importante a gente lembrar, Celso Amorim, que em 14 de dezembro de 2014, esse país tinha o menor índice de desemprego da história brasileira. Era equiparado à Finlândia, à Noruega, à Alemanha. Era importante lembrar que esse país chegou a tal ponto em que duas pesquisas feitas pelas Nações Unidas, o Brasil era o povo mais otimista do mundo e era o povo mais alegre do mundo. Era importante lembrar que durante 12 anos seguidos, o povo trabalhador desse país começou a ter benefícios e a massa salarial cresceu como nunca. Era importante lembrar que esse país teve, em 12 anos, 74% de aumento no salário mínimo. É importante lembrar que a gente recuperou a indústria de óleo e gás nesse estado, recuperou a indústria naval desse gás, e a gente gerou mais de 20 milhões de empregos com carteira profissional assinada. É importante lembrar que, embora o país ainda tenha menos estudantes de 24 a 17, de 17 a 24 anos, que a gente tenha menos estudantes que o Chile, menos estudantes que a Argentina, é importante lembrar que em apenas 12 anos nós colocamos na universidade a mesma quantidade de alunos que eles colocaram em quase 100 anos de história desse país. E aqui tem muita gente que conhece mais história do que eu. Você não conhece porque você fez arquitetura, então não tem obrigação de conhecer a história. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Nós, de vez em quando, precisamos nos perguntar por que o Brasil foi o último país do nosso continente a abolir a escravidão.
Por que o nosso país foi o último a abolir a independência num arranjo? Porque todos teve luta. Aqui se fez um arranjo para a elite continuar sendo dono disso aqui. Por que a gente foi o país que as mulheres demoraram mais para ter direito a voto e ainda ganhamos em Mossoró, no Rio Grande do Norte, num processo de uma companheira? Não foi aprovado no Congresso Nacional, não. Por que nós somos o último país da América do Sul a ter uma universidade? Eu conto isso para a elite brasileira ter vergonha do papel que ela exerceu nesse país. Eu conto isso porque o atraso a que o Brasil foi submetido ao longo da história não foi um atraso qualquer, era um atraso premeditado. Na Batalha de Guararapes, os negros queriam participar para derrotar os holandeses, os índios queriam participar, e a elite de Pernambuco não deixou participar, porque se vocês participassem da batalha, se negro participasse, depois eles iam pegar gosto pela luta e iam querer fazer a luta contra os fazendeiros e os useiros daquele tempo. Então, fica aí, espera a gente ganhar. Ou seja, outro dia eu estava vendo um documentário sobre a morte de Getúlio, e eu fiquei pensando, se Getúlio tivesse em vida 10% de pessoas na rua, sabe, que foram para a rua depois que ele morreu, ele não teria se matado. E eu queria dizer para vocês que eu não estou aqui. Certamente, se a Globo tivesse falado da Marielle em vida, 0,5% do que ela falou da Marielle em morte, quem sabe não se matasse a Marielle. Quem sabe? Porque depois que a Marielle morreu, a Globo adotou. Como adotou aquele jornalista que ela mandou matar, levando o rapaz para cobrir, sabe, uma noitada de funk, e mataram o jornalista, o Tim Lopes. O Tim Lopes foi mandado numa coisa que poderia ter sido acertado com o pessoal do funk, e o cidadão ir lá como jornalista fazer a cobertura. Não, ele foi clandestino. Se ele foi clandestino, a culpada é a Globo. E depois ela jogou a culpa em cima dos funkeiros aqui desse estado. E eu quero dizer para vocês, eu, na verdade, não estou aqui pelo direito de ser candidato. Quero dizer para vocês que eu não estou. O que eu quero é que eles parem de mentir a meu respeito, devolvam a minha inocência, porque eu quero ser candidato. Mas eu não posso, querido Chico, ser vítima de uma mentira do jornal Globo, que foi aceita pela Polícia Federal, que contou outra mentira no inquérito para o Ministério Público, que pegou o inquérito mentiroso e contou uma mentira para o juiz, e o juiz aceitou a mentira e me condenou. Eu quero que eles votem, é o mérito do meu processo. E se encontrarem um crime qualquer que eu cometi, eu não estou acima da lei. Eu tenho que ser tratado igual qualquer cidadão ou cidadã. O que eu quero é que eles parem de mentir a meu respeito. O que eu quero é que eles digam a verdade a meu respeito. E quero ser julgado. Eu quero ser julgado com base no mérito do meu processo. Julguem. Outras acusações da defesa, aí me julguem. Se encontrarem uma vírgula de crime, eu me calo. Agora, eu não posso me calar na mentira mais escabrosa contada nesse país por um procurador chamado Delayol. Não posso aceitar. Eu disse no dia do meu julgamento, não posso aceitar a mentira da Polícia Federal, a mentira do Globo, a mentira do Ministério Público, a mentira do Moro e a mentira do TRF4, que mentiu descaradamente a respeito do meu processo. Eu quero é conquistar a minha defesa. Porque depois da mentira do PowerPoint, sinceramente, se a gente não brigar, e agora, pasmem, a Globo, embora seja o canal de televisão de maior audiência no Brasil, ela já não tem mais a credibilidade que ela tinha há 30 anos atrás. Pois bem,
Agora, eles fizeram um acordo com a Netflix para contar uma mentira que a Globo não teve coragem de contar. Agora fizeram 8 capítulos em que coloca na minha boca o que o Jucá falou, diz que o Youssef estava no comitê de campanha da Dilma quando ele estava preso e outros que tais. Eu digo todo dia, gente, a democracia para mim não é uma coisa pequena. A democracia para mim eu aprendi há muito tempo. A democracia não é dizer que eu tenho o direito de ir e voltar. É eu ir e voltar todo dia. A Marielle foi e não voltou. Eu quero voltar. A democracia pressupõe não a gente gritar que está com fome, mas a gente comer. Não que a gente quer estudar, mas a gente estudar. Não que a gente quer ter certa cultura, mas de verdade ter cultura. Isso é democracia. E o que nós estamos brigando agora? Não é pelo direito de uma candidatura. É pelo direito das instituições respeitarem a individualidade das pessoas e respeitar as outras instituições. Eu nunca aceitei a ditadura militar e não vou aceitar a ditadura do Ministério Público, nem a ditadura do Moro. Eu gosto tanto de democracia que gostaria de fazer um debate com o Moro sobre o meu processo. Gostaria de fazer um debate com o juízo do TRF4 sobre o meu processo. Cada coisa... Eu quero dizer para vocês que acaba de chegar aqui a mãe da Marielle, a dona Manente, e a irmã Aniele. Olha, eu quando eu falo que eu estou disposto a fazer um debate em qualquer lugar, é porque eu sou um homem indignado. Eu não imaginei que aos 72 anos de idade, depois de ter uma vida política de 50 anos, provada e aprovada, eu ver um bando de meninos que a única coisa que fizeram na vida foi prestar um concurso. E por esse concurso trabalham ganhando 29 mil reais por mês ou mais, fazer o julgamento de 50 anos de história da minha vida. É por isso que eu me insurgi e espero que a Suprema Corte apenas faça justiça. Eu não quero nenhum benefício pessoal. Eu só quero que se faça justiça e que diga qual foi o crime que eu cometi. E se eu cometi um crime, vocês então saberão me julgar mais do que eles. A segunda coisa que eu queria dizer para terminar, porque acho que o dia já foi carregado de emoções, é que a luta pela democracia não tem fim, querida Haroldo. Não tem fim. Nós é que muitas vezes menosprezamos a força do adversário. Nenhum presidente da República eleito, com 99% dos votos, teria coragem de fazer o que o Temer fez sem ter um voto. Destruir os direitos trabalhistas que durante décadas e décadas foi a razão da cidadania de milhões de pessoas. Nenhum de nós Aqui tem muita gente nova, Chico, mas em 2002 eu vi no Rio de Janeiro
dizer que era possível a gente reconstruir a indústria naval brasileira, que nos anos 70 era a segunda frota naval do mundo, só perdia do Japão, e ela só estava com 2.600 trabalhadores no Brasil inteiro. Eu vim aqui, fui nos estaleiros, fui conversar com os engenheiros, e eles me garantiram que era possível a gente recuperar a indústria naval. Nós, em apenas 10 anos, saímos de 2.600 e fomos para 82 mil trabalhadores na indústria naval. Esse país não tinha mais engenheiro naval. Esse país não tinha mais engenheiro ferroviário. E o que é grave, esse país não tinha, Chico, mais soldador. Porque para soldar casco de navio tem que ser gente especialista. E nós trouxemos, inclusive, brasileiros que estavam no Japão para aprender a soldar. Porque os cortadores e as cortadoras de canas que nós formamos não aprenderam a soldar o suficiente. O que eles estão fazendo agora? Eles estão agora mandando fazer os navios que nós aprendemos, as plataformas e as sondas na Coreia, na China, em Singapura, dizendo que custa mais barato. Ora, não é o Brasil que é da Petrobras, é a Petrobras que é do Brasil, e ela tem que pensar o que significa gerar empregos aqui, o que significa gerar conhecimento tecnológico aqui, o que significa gerar mão de obra qualificada aqui. Olha, como é que você pode deixar de produzir e como é que você pode falar em política industrial se você desmonta o pouco que você tem? Quando eu cheguei na presidência, Chico, esse país não produzia mais dormente de ferrovia. Esse país não produzia mais trilho. A gente comprava da China e a gente comprava da Polônia. E eu achava isso uma vergonha. E nós começamos a acreditar na recuperação da indústria ferroviária, da indústria naval, recuperar a Petrobras, porque pode ter certeza, eu sou que nem o Celso. Eu não sou um cara que veja conspiração a qualquer momento, mas hoje, Celso, eu sou capaz de afirmar o que está acontecendo no Brasil tem o dedo das empresas multinacionais de petróleo que não aceita a Petrobras ter descoberto a maior jazida de petróleo do século XXI e o governo ter feito uma regulação que dá ao povo brasileiro o direito do petróleo ser seu e que disponibilizou 75% do OIROT para que a gente acabe com o atraso da educação do século XX. É isso que eles não querem. É a soberania do Brasil. O que eles não querem é o Brasil jogar na lata do lixo, o complexo de vira-lata a que nós fomos submetidos. O que eles não querem é que o Brasil virou protagonista internacional. O Brasil conseguiu do Irã, junto com a Turquia, o que a Europa e os Estados Unidos não conseguiram. Nós conseguimos fazer os BRICS e o Brasil é um dos principais países respeitados. Nós conseguimos fazer a ALCA. Fazer o Mercosul, mandando embora a ALCA, criar a Unasul, criar a CELAC, criar a reunião entre Brasil e África, entre Brasil e países do mundo árabe. E o Brasil passou. Eu sou testemunha, vocês viram o Celso falar. Que franzininho com essa roupa larga dele. Mas eu sou testemunha, Chico. Sou testemunha que quando eu propus a gente criar um grupo de amigos da Venezuela para tentar resolver a crise entre a Venezuela e a Colômbia, sabe? Eu lembro como se fosse hoje em Quito, no Equador. O Fidel Castro não queria porque a gente colocou os Estados Unidos e a Espanha. E nós colocamos a Espanha e os Estados Unidos porque era preciso gente que tivesse amizade com a direita lá. E o Celso foi um dos negociadores. Eu sou testemunha quando eu digo que eu terminei o meu mandato com o Celso Amorim sendo o chanceler, o primeiro-ministro, o ministro do exterior mais importante do mundo, era porque pouca coisa acontecia na Organização Mundial do Comércio, sabe, na ONU, sem que esse companheiro aqui não fosse chamado. Eu lembro que uma vez Sarkozy, Medvedev, tentaram me convencer que eu deveria ser candidato a secretário-geral da ONU. E eu disse, a ONU não comporta um presidente.
porque senão vai ser só os americanos que vão ser. É preciso de um diplomata, de alguém que tenha capacidade. Eu falei, se vocês quiserem o Celso Amorim pode ser secretário-geral da ONU, que vocês tanto necessitam. Por isso, companheiros e companheiras, eu acho que esse ato é um marco, Freixo. É um marco. Primeiro, veja a novidade da gente ter uma companheira como a Manu candidata. A gente ter um companheiro como o Guilherme Boulos como candidato. Sabe? Eu acho um luxo para este país, que ficou 23 anos subordinado ao regime militar, a gente ter tanta gente jovem querendo ser candidato a presidente. Quando eu disse outro dia numa gravação que eu fiz para o Boulos, quando ele foi falar comigo, eu falei, Boulos, teme, porque eu não vou dar palpite na sua vida. Eu só posso dizer o seguinte, se eu não fosse teimoso, eu não teria sido o que eu fui. Então teme, dispute, porque na disputa a gente perde, a gente aprende. A gente ganha, a gente aprende. E a democracia só vai se consolidando quando a gente aprender a conviver democraticamente na diversidade. Isso aqui não é uma seita que todo mundo tem que falar a mesma língua, rezar o mesmo texto ou ler o mesmo livro. Cada um faça o que quiser sem interferir na liberdade do outro. Mas a liberdade do outro não pode evitar que a gente exerça a democracia. Por isso, companheiros e companheiras, é o seguinte, é todo dia. Não pense que a luta do povo termina. É todo dia. Eu, quando deixei a presidência com a Dilma, eu achei que a gente estava no paraíso. Eu achei o comércio varejista crescendo a 12%. Sabe, o PIB crescendo a 7,5%. Sabe, tinha trabalhador na Petrobras que recebia participação no lucro 21 mil reais. Na Volkswagen era 17 mil reais. Parecia que a peãozada ter ido ao paraíso. E o que aconteceu? Eles desmontaram. E nós não temos outro jeito, não dá para reclamar. Não dá para reclamar porque não tem ninguém para nos salvar. Ou nós assumimos outra vez a nossa coragem de ir para a rua, de protestar, de propor, de construir. O Freixo disse uma coisa aqui, que eu queria que vocês prestassem atenção. Eu fui eleito em 2002. Eu quase passo a ser o presidente mais votado da história da democracia no mundo inteiro. Mas eu só tive 90 deputados de 513. Então presta atenção. Na hora de você votar para prefeito, pense em quem você vai votar para vereador. Porque você coloca um prefeito na mão de muitos picaretas dentro da Câmara. Na hora que você vai votar governador, pense nos deputados estaduais. E na hora que você vai votar num presidente, pense nos deputados que você vai votar, nos senadores. Porque senão você coloca um presidente e tira dele todo o poder, fica com a brocha na mão, tendo que fazer acordo com o Eduardo Cunha, fazer acordo com todos os partidos, que dificilmente você consegue fazer acordo. Olha, é quase que sagrado. Quando eu era presidente, só para a senhora saber, eu não podia pensar em ter sede, que tinha alguém com um copo d'água para me beber. Agora eu estou morrendo ali, não aparece ninguém com um copo d'água para mim, eu mesmo tenho que pegar da água. Eu não enxergo. Olha, eu vou terminar dizendo uma coisa para vocês. Eu vou dizer por que eu gosto da democracia. Eu vou dizer por que eu gosto da democracia. Em 85, eu dei uma reportagem, acho que para a Folha de São Paulo, não me lembro bem, dizendo que eu não acreditava que os trabalhadores chegassem ao poder pela via do voto. Em 1989, 4 anos depois, eu fui para o segundo turno. E tive quase 47% dos votos. Aí eu pensei, porra, eu posso chegar. Eu posso chegar pela via do voto. É só a gente se organizar um pouco mais. E pensei que eu tinha me organizado. E perdemos 94.
e perdemos 98. Chegou uma hora que eu falei, pô, essa democracia não vale merda nenhuma, eu vou parar. Eu só perco, pô, peão só perde. Até que em 2002, eu acho um gesto heróico do povo brasileiro ter a coragem de apertar naquela cela eletrônica o nome de um torneiro mecânico sem diploma universitário para governar o país. Eu achei extraordinário. É um gesto muito revolucionário o povo votar num cara que, teoricamente, não teria condições. O Celso estava comigo. Quando o Obama ganhou, eu fui visitar o Obama. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá no tal do Salão Oval é que eu notei que não tinha ninguém parecido com o Obama no governo. Eu falei pro Celso, sabe o que eu estou estranhando? Porra, não tem ninguém com a cara dele aqui, é tudo com a cara do Bush, cacete. É tudo, inclusive alguns remanescentes. E eu disse pro Obama, você é o presidente que tem a maior facilidade de fazer um bom governo. Você não tem que fazer nada mais a não ser você ter a ousadia do povo negro que teve a coragem de votar no negro para ser presidente da República dos Estados Unidos. É só ter a mesma ousadia. Mas nem sempre a gente tem a mesma ousadia do povo, né? Nem sempre. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, olha, eu sei o que a gente está vivendo, eu sei o que a gente perdeu, sei o que a gente perdeu. Eu sei o que a gente perdeu. Eu fazia tempo que eu não via mais criança pedindo esmola na rua. Eu estou sabendo que está crescendo o número de pessoas dormindo na rua. Eu sei que piorou a qualidade da escola. Eu sei que o Enem, sabe, está fragilizado. Eu sei que o Reúne está fragilizado. Eu sei que o ProUni está diminuindo. Eu sei que o FIES está acabando. Porque para essa elite apodrecida, educação é gasto. E para nós, educação é investimento. E o mais importante investimento de uma nação. Aliás, o Haddad me dizia hoje, não é possível discutir política de desenvolvimento sem colocar educação. Porque a educação é que vai dar conhecimento a este país. Para a gente não ser exportador de soja, exportador de minério de ferro. Nós queremos exportar inteligência, produto com valor agregado. É a educação que vai dar competitividade a este país. E é a educação que nos vai dar soberania. Por isso, queridos companheiros e companheiras, companheiros dos partidos políticos do Rio de Janeiro, eu quero agradecer de coração e dizer para a mãe da Mariela, olha, naquele dia que eu conversei, foi com você, eu depois estava num ato público, eu falei, sabe qual é a bobagem dos caras que praticam violência? É que eles pensam que matando a carne, eles acabam, sabe, com a pessoa, mas eles não acabam com os sonhos, não acabam com as ideias. Eu cito sempre Tiradentes, porque quando eles mataram o Tiradentes, eles esquartejaram, salgaram, penduraram uma parte da carne dele em Ouro Preto, e vieram pendurar um pouco aqui no Rio de Janeiro, nos postos, achando que ninguém nunca mais vai falar em independência. E 30 anos depois, teve a independência desse país. Então, deixa eu te falar. Eu digo todo dia, é uma bobagem eles acharem que me tirando do jogo está resolvido o problema deles. O problema deles não sou eu. O problema deles são vocês. O problema deles é que vocês não querem mais ser tratados como gado. Vocês querem ser tratados como gente. Vocês não querem mais ser aboiados. Vocês não querem mais ser apenas, sabe, coadjuvantes. Vocês querem ser sujeito da história. Então, querem prender Lula? Prenda. Eles não vão prender meus pensamentos. Eles não vão prender os meus sonhos. Porque eu digo, agora aprendi a dizer uma coisa. Se eles não me deixarem andar, eu andarei pela perna de vocês. Se eles
não me deixarem falar, eu falarei pela boca de vocês. Se eles não me deixarem, sabe? Se eles não me deixarem, sabe? Se meu coração parar de bater, baterá pelo coração de vocês. E eles sabem que esse povo não vai jogar fora no século XXI a oportunidade que nós jogamos fora no século XX. E vou dizer mais uma coisa. Quem ganhar a presidenta da República em 2018, do nosso lado, obviamente, nós temos que dizer alto e bom som. Se a gente não fizer uma regulação nos meios de comunicação, nada mais você vai conseguir fazer. Nada mais. Quem está dizendo é quem viveu 8 anos na presidência. Quem está vivendo é quem sabe o que é o diálogo com a imprensa. E é o seguinte, nós temos que regular. Você não pode ter meia dúzia de família mandando na comunicação do Brasil. Você não pode 3 canais de televisão falarem pelo Brasil inteiro. Você não pode ter todo o dinheiro da cultura vindo para o eixo Rio-São Paulo. Você precisa repartir a verba de comunicação para todos aqueles em qualquer lugar do Brasil. Então eles sabem que além disso, quem ganhar as eleições vai ter que mudar a tal da PEC do gasto e fazer a PEC do desenvolvimento. A PEC do investimento em infraestrutura. Não é que a gente quer gastar, mas do jeito que eles querem economizar em cima do povo trabalhador, a gente não quer mais. A gente não quer mais. Gente, então se preparem, porque a luta, ela é longa, mas ela vale a pena. Por isso, companheiros, muito obrigado pelo gesto de todos vocês de vir a esse ato aqui. E eu espero que ele seja o primeiro de uma dezena e dezenas de atos para que a gente possa consolidar a democracia. Não pense que a luta é fácil. Lembre da campanha das diretas. A gente colocou muita gente na rua, mas fomos no Congresso Nacional e fomos derrotados. Não tem problema que a gente perca uma luta. O que é importante é que a gente não perca a disposição de continuar lutando. Por isso, gente, que Deus abençoe esse povo carioca. E outra coisa que eu vou dizer para vocês. O Rio de Janeiro, vocês têm que pensar. O Rio de Janeiro tem que ter em conta que o Rio de Janeiro precisa ter um presidente da República que goste do Rio de Janeiro, porque sem o governo federal a gente não tira o Rio do Rio da encalacrada que o Rio se meteu. E não adianta colocar o exército para tomar conta. Coloque o Estado dentro da favela. Coloque emprego, coloque salário, coloque saúde, coloque educação, coloque cultura e coloque respeito, que a gente vai acabar com a violência. Um beijo, gente. Um beijo e até a conquista da democracia de volta. Um beijo.